Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do nosso canal Blind Vision. Eu quero agradecer aos comentários aí do Rafael, né? Ao comentário do Rafael aí no canal. Quero agradecer também, um agradecimento até ah, com relevância a algo que essa pessoa Asterisco sem aqui título falou. em branco. Em branco. Tempo Donald. Pinto Donald. Eu não sei se é esse o nome, enfim, tá? Mas eu quero agradecer a ele algo que às vezes passa despercebido, tá? Mas atualmente se fala muito em convenções de sintaxe, né? Convenções de sintaxe. Eu vou demonstrar 20 aqui apps. para Craticidade. vocês. Project Title Windows. Deixa eu só diminuir. Ratidão Simple. Volume 60. Volume 50. Volume 0. Inflexão Cepat. Velocidade 40. Velocidade 25. Velocidade 30. O único ruim é que aí na gravação meu NVIDIA vai ficar muito alto para vocês, mas eu não tenho como diminuir isso, tá? 20 apps. Em branco. Bom, as convenções de sintaxe em Java, por exemplo, ele exige que a gente coloque tanto o nome de arquivos, como o nome de pacotes, como o nome de classes, tudo seguindo um padrão camel case ou case sensitive, no caso dos pacotes, né? Case sensitive. No caso de arquivos, classes, né? Porque tudo é trabalhado em Java a partir de classes, isso a gente vai ver quando eu fizer um, um vídeo sobre Java, né? Demonstrando aqui como o cego pode trabalhar com Java também tranquilamente. Segue uma convenção que é o case sensitive, que a partir da segunda palavra, caso haja, no nome de pacotes, ela segue um padrão de a primeira letra de cada palavra maiúscula, né? Na sintaxe do Java, uma coisa que não existe é na sintaxe de escrita é o sinal de sublinhado, certo? Então não se vê isso em Java, mas se vê isso frequentemente em Python, por exemplo, né? Em Python se usa muito, né, na sintaxe do nome dos pacotes, como eu tenho aqui, Nível 3. Fundamentos. Sublinha. Python ó, seleciona. fundamentos, sublinha Python. Então ele segue uma diretiva na sintaxe que eu digo, né, padrão, tá? Esse é o padrão do Python, certo? Esse é o padrão do Python. Nada impede que eu utilize, certo? Nada impede que eu utilize um padrão case sensitive para nome de pacotes em Python. Só que atualmente a convenção do Python, né, a convenção a politicamente correta, ela nos diz que não é errado você usar o camel case ou case sensitive, certo? Mas em nomes de pacotes e de classe, a preferência que deve ser dada é com o sinal de sublinhado, certo? E aí, isso eu estou só falando nesse momento, não estou falando da sintaxe da escrita do código em si, mas na criação de pacotes, diretórios e arquivos. Você segue essa mesma diretiva, certo? Por quê? Porque quando você vem em cima do nome do seu projeto e você dá um botão ali para um new para criar um novo diretório, um novo pacote, uma nova classe, isso aqui não se vê em Java. Por exemplo, em Java eu não tenho um directory, certo? Não tenho um directory. É outra convenção para esse nome aqui em Java. Isso a gente vai ver lá quando eu fizer um vídeo sobre Java, certo? Package existe em Java, só que ao contrário de Python,
né? No Java se usa o famoso case sensitive, ou seja, se você tem o nome de um pacote com 3 palavras ou 2 palavras, a primeira palavra ela vai ser em minúscula e a partir da segunda ela vai ser a primeira letra de cada palavra ou a primeira letra da palavra única na segunda palavra, no caso, você tem ali que colocar a letra maiúscula, sem espaço e sem nada, certo? Então, você tem 2 palavras, por exemplo, minha casa. Eu quero criar um pacote com o nome minha casa. Você vai escrever minha com tudo minúsculo e casa com o C maiúsculo grudado. Não tem nenhum sinal de sublinhado, certo? Essa é a convenção da sintaxe de criação de diretórios, pacotes e seja mais o que for em Java. A classe em Java é a mesma coisa. Por exemplo, quando você cria uma classe, você tem a opção de já submeter aquela classe a um pacote específico. E a gente vai ver isso no Eclipse. Certo? No próximo vídeo, eu acredito que eu esteja fazendo sobre Eclipse, eu vou dar essa mesma explicação e esses mesmos exemplos aqui que eu estou dando em Python lá no Java. Certo? Ou seja, aqui em Java, aqui em Java não, desculpa, aqui em Python, então eu tenho o directory, que é onde é que eu crio um diretório, como eu expliquei num vídeo já que eu já fiz sobre Python aqui, né? Um diretório. Esse diretório, o nome dele em Java, que você vai ver, é o famoso src. É o diretório geral, certo? Esse é o diretório em Python. Né? Só que aqui eu tenho explícito escrito src. No momento que eu crio um projeto em Java, esse diretório ele já vem dentro da convenção na criação do meu projeto em Java. Certo? Então eu já tenho o src, ou seja, eu não preciso criar um diretório. Eu só crio pacotes. E o pacote em Java, ao contrário do Python, eu consigo criar submetendo a criação de uma classe. Então eu vou em cima do src, isso tudo eu vou mostrar lá no Java como é que é, tá? Aqui eu só estou explicando. Em cima do src, eu clico ali e vou em New Class, New Java Class. Eu dou um Enter e se eu navegar com o Shift Tab umas 3 vezes, né, com o Shift Tab, que daí eu estou subindo a lista, eu vou ter ali Package, certo? E aí eu coloco o nome do pacote dentro do diretório src. Tá? Aí eu desço com o Tab e coloco o nome da classe. O nome da classe em Java, ela segue um padrão exigido pela convenção, que é camel case, ou seja, todas as palavras, ou seja, uma, ou 2, ou 3 palavras, ou sei lá quantas palavras você queira colocar no nome da sua classe, todas elas iniciam, sem exceção, todas iniciam com letra maiúscula. Isso é o camel case, certo? Em Python não. Em Python é diferente. Eu crio meu projeto, mas eu não tenho diretório criado, certo? Então eu preciso criar esses diretórios. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em Directory, vou dar um Enter em cima de Directory, vou escrever o nome do meu diretório, certo? Se for uma palavra só, tudo minúsculo. Se for 2 palavras, tudo minúsculo também, mas separado por um sinal de sublinhado. Ok? Aí eu vou em cima do nome do diretório que eu criei e eu quero dentro desse diretório criar packages para separar um pouco mais as coisas dentro daquele diretório. Por exemplo, aquele diretório ali que eu fiz, eu quero que ele seja somente funções em Python. Funções não, desculpa. Funções iniciais, pode ser, tá? Funções básicas, tá? Funções básicas, ou seja, eu vou escrever funcoins, certo? Sublinha básicas, ou seja, sem acento e sem caracteres especiais, tá? Essa é uma convenção adotada por todas as linguagens de programação.
você não usa caracteres especiais, né? E isso eu estou falando de nome de pacotes agora, não estou falando em nome de variáveis, certo? Nas variáveis, o Python permite que você coloque acento no nome da variável, que você coloque ah, caracteres especiais de um modo geral, certo? Só que de um modo geral, pelas boas práticas você não usa isso, tá? Nas boas práticas você não usa isso, certo? Então, e aí eu quero criar um pacote dentro desse diretório. Eu simplesmente venho em cima de Python Package. E aí eu vou escrever aqui o nome do meu pacote. Diferente do Java, que eu tenho como associar uma classe, no momento que eu estou criando uma classe, eu já quero associar aquela classe num pacote que não existe, eu tenho essa opção em Java. Em Python, não. Tá? Em Python, se eu colocar aqui Python File, eu só vou escrever o nome do meu algoritmo, o nome do meu arquivo, certo? Dentro do package que eu criei, certo? Então eu crio o diretório, dentro desse diretório eu crio um pacote, dentro desse pacote eu vou ter meus arquivos. Então é projeto, diretório, pacote e arquivos. É a mesma estrutura do Java, só que em Python a gente tem que colocar isso tudo, certo? A gente tem que colocar isso tudo, tá? Em Java não. Em Java você cria o projeto, como eu já falei, você já vai ter o diretório específico, que é o src, né? E aqui no Python não. Aqui no Python você cria o projeto, daí você cria o diretório, daí você cria o pacote, depois você cria o arquivo, ok? Então é basicamente isso. Tá? Eu gostei muito desse comentário aí que o nosso inscrito, o Donald, que o Donald fez, né? Porque me trouxe a essa dica aqui para vocês, certo? Agora, outra coisa que eu quero dizer. Eu tenho aqui uma função e eu já apaguei. Eu tinha uma função em Python aqui que era o print. Print é uma função, certo? Mas é uma função o quê? Não é uma definição de função. Não confundam funções com definição de funções. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Função, por exemplo, print. Print é uma função. Depois... Print abre parênteses, fecha parênteses, novo espaço, nova linha. Abre parênteses, nova linha, fecha parênteses, nova linha, fecha parênteses, branco, fecha parênteses, só um pouquinho. nova linha, abre, fecha parênteses, branco, print abre parênteses, fecha parênteses. Depois eu tenho open. Lista, open abre parênteses. Open é outra função, ou seja, funções, eu tenho muitas funções dentro do Python. Agora, quando eu criar em Python uma classe, por exemplo, deixa eu aumentar um pouco a tela aqui, certo? Uma classe em função. Eu criei um arquivo, só que esse arquivo, ele ainda não é uma classe, certo? Ele vai ser uma classe a partir do momento que eu fizer o seguinte, ó. Lista, classe, edit. Class. Class. Ok? C-L-A-S-S, no momento que eu coloquei isso aqui, eu estou dizendo que esse arquivo aqui é uma class. E aí, por convenção, no Python, não muito diferente de outras linguagens, o nome da classe eu vou fazer toda em maiúsculo, camel case, certo? Então eu vou escrever como, por exemplo, minha casa. Dois pontos. Então essa é a convenção em Python. Class minha casa, dois pontos. Class minha casa, dois pontos. Minha com M maiúsculo, casa com C maiúsculo. Ok? Dois pontos. Certo. Class minha casa, dois pontos. Vou apagar. Agora, métodos e funções. Métodos ou funções, que é a mesma coisa, tá? Vou criar um método aqui. Def. Espaço, editor, por exemplo. Def minha casa. Então, como que eu vou escrever def minha casa? M-I-H-A. Sublinha C-A-R-A.
abre parênteses, fecha parênteses, 2 pontos. Ó, Em branco, def minha sublinha casa, abre parênteses, def minha sublinha casa. O minha com o M minúsculo, um sinal de sublinhado, casa com C minúsculo também, tá? Então, criei um método, uma definição de método aqui, uma definição de função, certo? E é basicamente isso. Mas nada impede, pessoal, nada impede, não é a boa prática no Python, tá? F, espaço, M, minha sublinha, Não é convencional em Python isso que eu vou fazer, que eu vou demonstrar para vocês. espaço em branco, M, I, E, H, A, C, A, S, A, abre fecha parênteses, 2 pontos. Em branco, def minha casa, abre parênteses, fecha D, E, F, espaço, M, I, N, H, A, C, A, S, A, abre parênteses, fecha parênteses, 2 pontos. Tá? Então eu criei um método aqui, uma função def minha casa. Minha com tudo minúsculo, casa com C maiúsculo. Certo? Pode ser feito assim. O Python não vai reclamar, mas essa não é como é que eu vou dizer, o método mais correto de se criar um método. E aí foi um pouco redundante, né? Não é a forma mais correta de se criar um método em Python. Porque Python segue, sim, ele segue uma convenção. Nada impede de eu criar dessa maneira. Nada impede, o Python deixa. Tá, certo? O Python deixa, não tem problema. Mas a convenção do Python é minha, sublinha, casa com tudo minúsculo, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Certo? Então, nada impede, tá, pessoal? Então, era basicamente esse esclarecimento que eu queria deixar para vocês. Nomes de variáveis aí, né? Por exemplo, aqui eu vou criar uma variável nome, certo? Criei uma variável nome. Essa variável nome, vou escrever outra palavra aqui. Música. Música. Certo? Eu já vi grandes professores criarem variáveis usando músicas com acento agudo, tá? Não é boa prática. Eles mesmos nos vídeos deles, eles dizem, pode ser usado, mas não é boa prática. Certo? Eu não vou dizer o nome aqui, mas 2 professores bem conceituados mesmo, eles usam esses exemplos que eu estou passando aqui todos para vocês nas aulas deles, certo? Eles utilizam, eles fazem assim para mostrar que pode, mas que não precisa, não deve ser utilizado porque não é a boa prática. A boa prática é você não utilizar caracteres especiais e fazer o uso do sinal de sublinha para variável, para métodos, certo? Variáveis e métodos. Aqui, por exemplo, eu botei música. Música recebe input, abre, fecha parênteses, e aí eu chamei uma função do Python, que é o input. Dentro desse parênteses aqui, eu botei 2 aspas, certo? E aqui eu vou perguntar assim, ó, para o usuário, qual é sua música preferida? Ok, qual é sua música preferida? Interrogação. Qual é sua música? E aí, como eu estou dentro do parênteses, dentro dos parâmetros, passando um parâmetro em string, que é uma simples frase de efeito para o usuário, eu não tenho problema nenhum de eu usar caracteres especiais, pontuação. Eu posso usar o que eu bem entender. Dentro da string eu posso usar o que eu quiser, dentro de aspas, certo? Eu posso usar o que eu quiser, certo? Tomar cuidado, né, pessoal? Mas eu posso sim, dentro das strings eu posso usar o que eu quiser, tá? Porque é simplesmente string, certo? E aí eu vou botar aqui, por exemplo, fecha parênteses, espaço, interrogação, espaço, fecha parênteses. Eu apaguei aspas aqui sem querer. Fecha em branco. Fecha. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma função print. Lista, print abre parênteses, edito, abre, fecha parênteses. Print abre parênteses, e aqui, dentro dessas aspas aqui, dentro desses parâmetros,
eu posso passar de várias formas esta variável músicas que eu criei ali em cima. Eu posso passar ela com um format, ou seja, F, abre aspas e fecha aspas. Dentro dessas aspas aqui, eu vou abrir chaves e eu vou colocar músicas. Fecha chave. E aí ele já fecha chaves. Eu posso passar assim, ou seja, então ficou assim, ó, print, abre parênteses, F, abre aspas, abre chaves, fecha chaves. Dentro das chaves eu coloquei a minha variável música, certo? Fora das chaves, mas ainda dentro das aspas, eu posso colocar qualquer palavra de efeito. Por exemplo, abre parênteses, aspas, abre chave. Abre chaves aqui, eu vou dar um espaço. Espaço. E antes do espaço, dentro das aspas, eu vou escrever sua música preferida. Opa. Prefere selecione espaço. Espaço. Ok, então eu botei assim, ó, sua música preferida é ... certo? Então, essa frase de efeito... Fecha aspas, fecha parênteses, fecha aspas. E depois do fecha chaves e antes do fechamento da aspas, eu posso botar um ponto final. Ponto. Por quê? Porque eu estou fora das chaves que estão fazendo a interpolação da minha variável dentro da minha string, ok? Dentro da minha string, e aí essa é a primeira forma de eu apresentar essa variável com uma frase de efeito. Agora eu vou botar a segunda opção aqui, eu posso colocar assim também, ó, print. Lista, print abre editor, por exemplo, lista, editor, abre, fecha parênteses. Print, abre parênteses, abre aspas. Sua... Sua música preferida é ... Abre chaves, fecha chaves, ponto. Aí eu saio de dentro das aspas, mas dentro do parênteses. Fecha parênteses, aspas, fecha parênteses. E eu boto aqui um ponto format. E aqui, dentro dos parênteses do format, que é uma outra função, ponto format, que é uma anotação, né? Ponto format, abre e fecha parênteses. Lá dentro daquele abre e fecha parênteses eu coloco simplesmente a minha variável música. E aí o que vai acontecer? Aquelas chaves que eu coloquei ali dentro das aspas, nesse segundo print, aquelas chaves vazias, elas vão receber a resposta do usuário através desse ponto format, onde eu sinalizei a música. Certo? Esse é um método um pouco mais antigo. Outro, e o terceiro e último print, é simplesmente print, abre, fecha parênteses, música. Ok? Então aqui eu tenho tenho três tipos de prints diferentes. Tem um print com F, abre aspas, e aí eu passo uma frase de efeito, abro chaves e fecho chaves. Dentro das chaves eu coloco a minha variável. No segundo print, eu tenho print, abre parênteses, abre aspas e fecha aspas. Dentro das aspas, uma frase de efeito seguido de um par de chaves. Fora das aspas, dentro do parênteses da função print, eu tenho um ponto format, que está abrindo e fechando parênteses novamente. Dentro desses parênteses, dentro desses parâmetros, eu estou passando a minha variável música. E no meu último print, eu simplesmente, dentro da função print, eu tenho a variável música, sem frase de efeito, sem nada. Eu vou salvar isso aqui e vou executar para vocês verem aqui no terminal. Vai exatamente aparecer o que eu acabei de fazer ali. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó. Qual a sua música preferida? Até escrevi errado ali. Qual a sua música preferida? Eu vou colocar aqui... na verdade nem era música, era estilo musical, né? Mas tá, tudo bem, música. Mas vocês pensam como estilo musical. Eu vou botar aqui metal melódico. Metal melódico. E vou dar um Enter. E aí, qual é a sua música preferida? Eu coloquei ali metal melódico. Certo? Agora olha só as frases que vai aparecer aqui pra mim. Sua música preferida é ... metal melódico, ponto. Ok, sua música preferida é metal melódico. Esse é a resposta do meu primeiro print. Agora a resposta do segundo print. Sua música preferida é ... metal melódico, ponto. Ok, a mesma coisa. Sua música preferida é metal melódico.
certo? Lembram, no primeiro print eu botei as chaves com o format, com o F de format antes das aspas e as chaves passando a variável dentro das aspas. O segundo print, que é essa segunda resposta igual à primeira, eu passei um ponto format, abri, fechei parênteses e passei a variável. E agora no último print eu simplesmente vou ter Metal melódico. só metal melódico. Ok, então eu não tenho frase de efeito nesse segundo print, mas nada me impede de colocar. Ok? Nada me impede de colocar uma frase. Exemplo. Deixa eu ver aqui. P, R, E, T, abre parênteses, M. Print, abre parênteses, aspas. Então eu abri aspas e fechei aspas. Aspas. Dentro das aspas eu vou colocar sua música preferida é, dois pontos, espaço, vírgula, e aí eu posso executar. Exemplo, console guia. Qual é sua música preferida? Interrogação. Qual a sua música preferida? Metal, e botei tudo em maiúsculo. Metal melódico. Processo finished which is equal de 0. Processo em branco. Sua música preferida é 2 pontos. Metal melódico. Sua música preferida é 2 pontos. Metal melódico. Sua música preferida é 2 pontos. Metal melódico, ponto. Tá, então eu tenho as 3 respostas aqui. Esse terceiro print, eu simplesmente abri aspas, coloquei ali. Sua música preferida é, dois pontos, espaço, fecha aspas, vírgula, e só coloquei escrito música. E fechei parênteses da função print. Simplesmente eu fiz isso. Ou seja, eu não tenho só uma, duas ou três formas de passar. Eu tenho várias formas de dar print na tela em Python. E como vocês podem ver, tudo deu certo, porque se não fosse possível fazer isso em Python, teria dado erro no meu console e eu não teria conseguido executar. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado tranquilo, espero que esse vídeo aqui seja de bom grado a todos, né? Espero que o nosso amigo, o Donald, não se incomode por eu citar o nome dele aqui, mas eu achei muito valioso a tua colocação aí, Donald, sobre a sintaxe e a convenção, né, do Python, certo? Então, só para deixar isso bem claro, nada impede, mas a convenção e as boas práticas do Python exigem algumas coisinhas que a gente não deve fazer simplesmente por boas práticas, tá, pessoal? Então, é basicamente isso o meu vídeo de hoje. E até o nosso próximo vídeo aí, eu vou estar já no Eclipse. Forte abraço para todos e até a próxima.